Olá. Cumprindo todos os protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia de Covid, a equipe de comunicação da OAB Santos vai manter no ar o programa que tem esse nome, OAB no Ar. Confira os destaques desta edição. A palavra da diretoria com a doutora Tânia de Sá fala de ética. No momento das comissões, o assunto é LGPD. Sérgio Guimarães recebe a presidente e a vice-presidente da comissão. Paulo Schiff recebe José Roberto Chiarella e o assunto é Educação 4.0. Imagens da homenagem ao advogado Wilson de Oliveira. E Rodrigo Julião com a palavra do presidente. Nós vamos falar hoje um pouco de ética, tá? O que é a ética? A ética, dentro da profissão do advogado, define tanto o sucesso de uma carreira, como também define o respeito dos colegas. A ética envolve um comportamento com o seu cliente e com os colegas também. Se por vezes trabalhamos em lados opostos, o que é normal, defendendo interesses contrários, do lado de fora, nos fóruns, na vida, permanecemos colegas. Não cabe aqui ameaças, confrontos desnecessários. Hoje, a minha fala vai não só para o advogado, mas também para o seu cliente. Alguns conselhos que ocorrem, melhor dizendo, alguns conselhos para evitar que ocorram inúmeras representações que nos entram diariamente aqui na ordem. Eu, como diretora responsável pela ética, gostaria de fazer algumas colocações. Primeiro, quando o cliente procura advogado, ele leva documentos, que vão amparar a sua pretensão. Esses documentos devem ser copiados e uma cópia deve ficar com a pessoa interessada. Entrega o original ao seu advogado ou a cópia e guarda com você o original ou a cópia que você fez. Nunca fique sem os documentos, certo? Porque é muito comum nós recebemos representação de pessoas dizendo: eu não consigo localizar o advogado, eu não quero mais a ação, ou a ação não foi a meu contento, eu não acho o advogado e meus documentos estão com ele. Então, pessoal, primeiro conselho, sempre guarde cópia, certo? Contratos. Ao fazer os contratos, esse contrato é feito pelo advogado. O advogado tem todo um estilo para fazer um contrato, previsto em lei. É importante que o cliente entenda o teor desse contrato, que fique com uma cópia para amanhã não alegar desconhecimento, certo? E também, se não entender, pergunta. O advogado está ali, o advogado é seu amigo, ele está defendendo os seus interesses. Pergunta o que você não entendeu. Terceiro conselho. Quando nós, advogados, recebemos ou somos procurados por um cliente, precisamos ter uma procuração, porque somos nós que falamos em juízo em nome do interessado. Ao assinar a procuração, o cliente estabelece esse vínculo e, por vezes, faltam documentos para que ele ingresse com a ação. Então, é comum também entrar em reclamações aqui na ética, dizendo: eu assinei a procuração e o meu advogado não fez nada. Ele não pôde ingressar com a ação porque o cliente não entregou os documentos que se comprometeu a entregar. Então, o que é bom fazer? O cliente ficou devendo o documento? Faz ele assinar: olha, voltarei em tal data com tais e tais documentos. O advogado fica garantido, porque senão vai ficar uma alegação contra o outra, entendeu? Outra coisa, sempre ao devolver documentos, peguem recibo, nunca entreguem nada sem recibo. São alguns conselhos que vão evitar um sem número de representações que nós temos aqui na ética, E o advogado sempre, ele fica recebendo reclamação que ele não tem culpa, Então, gente, isso aqui é simplesmente uma informação importante que nós da diretoria procuramos passar. Dúvidas? Tem lá no site da OAB também quase que uma cartilha com relação à ética, com relação a como o cliente deve proceder.
tá bom? Esse é o nosso recado da palavra de diretoria de hoje. No momento das comissões, hoje nós vamos conversar com a Carol Lagoa e com a Camila Stewart, que são presidente e vice-presidente da Comissão de Lei de Proteção de Dados, Geral de Dados. É algo recente, importante, que é o reflexo de uma tecnologia que instaurou hoje na sociedade mundial, e o Brasil seguindo a União Europeia, a legislação americana, ela vai no mesmo sentido. Então, tem questões muito importantes que a gente vai conversar aqui, sobre vazamento de dados, eleições e tudo mais. Os dados são importantíssimos, valem ouro. Isso são matérias que vão ser base do futuro para o futuro. Carol, primeiramente, prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Carol, o que a comissão, por que se montou essa comissão? Por que vocês estavam idealizando com isso? A quem vocês querem atingir? Vamos lá. Primeiramente, nunca se falou tanto em dados pessoais, né? E quando a gente fala em dados pessoais, até a ideia da comissão é com que a gente possa mostrar que nós somos os nossos dados. Então, toda vez que a pessoa vai lá na farmácia ou num supermercado e dá o CPF dela, de fato, ela não está ganhando só o desconto do dia, né? Naquele momento, quem está sendo o produto é ela. Todos esses rastros que a gente vai deixando ali, né? Quando a gente dá um CPF, quando a gente dá um telefone, eles constroem o nosso perfil, nosso padrão de comportamento. Então, posso dizer que a ideia da comissão é exatamente trazer mais advogados para atuarem na área, mas também falar de uma forma que todo mundo possa entender, que não se faz privacidade sozinho. Proteção, privacidade e segurança da informação é algo que, com essa transformação digital e agora no pós-pandemia, todo mundo vai ter que se preocupar muito mais. Eu vou perguntar para a Camila. Camila, o advogado, tudo que é novo causa estranheza. Desde o marco regulatório da internet, que tem 7, 8 anos, e todo mundo olhava com, ok, tá lá. E é um mundo a par do que o direito. Hoje, o direito está inserido no direito digital. Tudo é regulado. Então, eu pergunto a você, com base nessa gama toda que existe dentro do direito digital, a lei de proteção de dados, como é que é uma forma, o que você vislumbra para o advogado possa militar nessa área, que ele possa ter uma retribuição e uma contribuição à sociedade? Primeiramente, obrigada, é um prazer estar aqui falando de direito digital, falando em nome da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Esse é um dos objetivos da comissão para esse ano, né, de levar essa questão do digital para todas as outras áreas, não é, do direito, para desmistificar esse medo que muitos advogados ainda têm, esse receio. Então, a gente quer realmente mostrar que é um caminho que não tem volta, né? Então, o direito digital, na verdade, quando eu falo que eu sou uma advogada de direito digital e as pessoas perguntam especificamente o que é até um pouco complicado você conseguir em poucas palavras dizer o que é o direito digital, né? Porque, na verdade, não é como um direito tributário, por exemplo. Ele é um direito que abarca todos os outros ramos do direito, né? Então, o objetivo da comissão, um dos objetivos da comissão é também trazer os advogados, cada um na sua expertise, para a gente poder, né, promover esse debate, fomentar esse debate entre, fazendo a conexão, né, do direito digital com os outros ramos. Até falando disso, a proteção dos dados dos seus clientes é uma coisa muito importante, onde, embora o processo é público, mas a exposição dos dados hoje, ela atinge, dependendo do que for o processo, se for um crédito, por exemplo, empresas podem ir atrás e quererem comprar e até perturbar o cliente. A gente precisa tomar conta os dados que lá compõem nas procurações, enfim, na vida do dia a dia do advogado, isso é importantíssimo. Mas eu acho que é muito maior, né? Não, existe esse mito do eu não posso pegar mais dados de ninguém. Não é bem isso.
os dados continuam sendo coletados, né? É importante isso, tanto pela farmácia quanto pelas administradoras financeiras, enfim, a coleta de dados pelo próprio judiciário continua existindo. Isso não tem como frear isso. Eu não vou mais dar meu CPF nunca mais na vida. Não é isso. Mas é como isso é tratado. Exatamente. Vocês podem até falar melhor do que eu, mas, por exemplo, quando você vai na farmácia, o exemplo que a Carol deu, quando eu coloco o CPF, se você estiver periodicamente comprando remédio contra a diabetes, o seu plano de saúde vai aumentar. Exatamente. É o que eu falo. A gente costuma dar esse exemplo da farmácia porque, por coincidência ou não, toda vez que eu vou na farmácia, uma vez por semana, aparece lá o remédio que eu pingo no nariz da minha filha, falando para que todo mundo entenda Sim. como desconto da semana. E não é que a farmácia é legal comigo, eles já sabem que a minha filha consome aquilo. E tudo bem, para mim é ótimo, porque eu sou esquecida, mas a farmácia tem que falar para mim o porquê ela está coletando esses dados, como eles vão ser usados. E o que eu gosto de falar é que essa lei, ela é uma lei que a gente costuma falar que o princípio básico da Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei minimalista. Então, assim, colete apenas os dados que você vai precisar. Se eu vou fazer ingressar numa Wi-Fi de um posto de gasolina, ele pergunta meu nome, meu endereço, minha data de nascimento, quantos filhos eu tenho e minha cor preferida. Não. Para que você está querendo saber tudo isso? Eventualmente, se ele perguntar que carro eu tenho, a gente já pode até Sim. tentar entender, né? Então, a gente faz assim, as empresas precisam ganhar dinheiro. E esse dinheiro, ele vem através do que a gente consome. Uhum. E não tem problema nenhum, né, Camis? Desde que a gente saiba que os nossos dados estão sendo coletados para essa finalidade. Exatamente. Uma das palavras-chave da LGPD, que aparece 37 vezes na lei, é a palavrinha consentimento. Então, daí parte todas as outras premissas. Partindo do exemplo da farmácia, que é um exemplo muito clássico. Para todo mundo entender. Então, a farmácia nunca mais vai poder pegar o seu CPF? Pode. A farmácia pode fazer esse perfilamento de consumo, que pode ser interessante para mim, para a Carol, enfim, que ela forneça, que ela direcione produtos, que ela forneça descontos, ok. O que ela não pode, por exemplo, é condicionar um determinado desconto ao condicionamento dos meus dados. Ela não pode fazer essa barganha. Inclusive, existe, além da lei federal, existe uma lei estadual. Nós, São Paulo, temos uma lei estadual proibindo isso terminantemente, e as farmácias não cumprem. Então, a partir do momento que eu falo, ok, pode pegar, vocês estão coletando esses dados e vão usar para isso, ok. Sim. O que é diferente dela passar esses meus dados e os últimos remédios que eu tomo há 20 anos para o meu plano de saúde. E é o que acontece porque há uma questão muito mais ampla que eu visualizo, que isso aqui é algo muito importante que a lei está trazendo, o papel que vocês vão desempenhar na comissão também, que é uma questão embrionária de questões importantíssimas que nas próximas gerações vai ser fulcral para isso, com questões éticas que a medicina pode trazer, e já tem desenvolvimento disso. A gente parece loucura, mas há 20 anos atrás ninguém imaginava falar num vídeo com outra pessoa. É a mesma coisa que eu vou falar isso sobre a questão da clonagem, que já tem, quer dizer, parece assuntos de ficção científica, não. E esses dados estão acontecendo. Que você está falando, eles são tratados na lei como dados sensíveis, que são dados referentes, são dados como preferência religiosa, sexo e tal. Mas o que eu queria falar, para não deixar passar em branco, é que a comissão, a gente não quer só falar com o advogado, a gente quer falar para o advogado sobre a cultura da segurança da informação para os filhos deles. Perfeito. A gente quer trazer o pessoal para perto, a gente está desenvolvendo uma cartilha para facilitar, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente quer mostrar que realmente é uma nova área do direito, porque os nossos dados somos nós, né? Venham fazer parte, que a gente possa estar aqui passando mais conteúdo, porque pode ser, as pessoas falam, nossa, uma lei só para empresa grande? Não. Qualquer tamanho de empresa, todo mundo vai ter que se adequar, e aí a gente está à disposição para ajudar no que for preciso. Obrigada pelo convite, Sérgio. Obrigado. Nesta edição do OAB no Ar, nós vamos, nessa entrevista, conversar com o advogado José Roberto Chiarella, e o assunto dele é a compatibilização entre educação e indústria, as duas
da atualidade, da revolução tecnológica, educação 4.0 e indústria 4.0, os dois? Nós estamos chegando na educação 4.0, exatamente isso. Houve um processo de aceleração, na verdade, né? Quando nós nos pegamos diante de uma pandemia, onde tivemos que recuar nas questões da educação e os alunos, obviamente, tiveram que serem preparados através de outra forma de educação, que é o ensino remoto. Naquela época, no início da pandemia, nós tivemos que nos readaptar. E esse processo de estarmos ali trabalhando de forma remota, com o chamado ensino híbrido, e tempos atrás, que entendia-se por EAD, que eram aulas gravadas, foram aulas remotas, elas transmitidas ao vivo, com contato direto. Mas isso foi um grande momento que se viveu, onde a rede particular de ensino ela conseguiu absorver, e a rede municipal, a rede pública, a rede estadual, certamente ficou devendo aos seus alunos algo que pudesse acelerar o processo educacional. Isso trouxe uma grande desigualdade no setor educacional. E nós estamos precisando, a bem da verdade agora, né, a partir de 2021, tentar realinhar esse tempo que foi perdido. A rede particular, ela consegue fazer isso com maestria, ela tem essa possibilidade. Seu público busca isso, através de acesso à internet, ter dados de internet que dê essas condições. Mas aqueles que são socialmente mais vulneráveis, esses não conseguem efetivamente acompanhar esse ritmo. Agora estamos voltando com o chamado ensino híbrido, que é a mistura dos dois, da aula presencial, e aqueles que estão em casa e vão buscar revezando dentro daqueles percentuais que o governo nos impõe. Então, a dificuldade da pandemia, ela acelerou um processo de educação à distância, de disseminação da educação à distância. Mas ela traz dois problemas. Primeiro, a falta de convivência, que talvez esse modelo híbrido possa resolver, porque para a criança, para o jovem, é muito difícil ficar sem a convivência da escola. E depois, como você citou, ela é um fator de agravamento da desigualdade. A gente já tem uma desigualdade brutal na educação, entre a educação pública e a particular. Esse é um fator a mais e pesado, não é? Sem dúvida. E o que é mais importante nisso tudo, né? Quando a gente tem que comparar isso, nós temos que entender que nós formamos alunos hoje, não só com conteúdo, não é, de aprendizado curricular. Nós temos a linha nova que está entrando com base no Ministério da Educação e Cultura, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, igual para todo mundo, desde o ensino fundamental 1, lá a criancinha, desde o mamando, até lá o terceiro do médio, nós temos projetos com matérias que nós vamos ensinar para a vida. É um projeto de vida, está lá no plano, tem que trabalhar isso. Mas o que significa esse projeto de vida? Quando a gente traz a tecnologia para dentro do ensino, é um caminho que não vai voltar mais, viu, Paulo? Vai continuar a tecnologia dentro do processo educacional. Mas a humanização da relação, que é o que vai contar. Porque quando chegar lá na ponta, os egressos da universidade, o mercado de trabalho vai exigir essa humanização. Aqueles que desenvolveram mais as suas capacidades socioemocionais. Por isso, essas habilidades socioemocionais geram competência e é isso que o mercado de trabalho vai buscar. Existem postos de trabalho há 10 anos que se extinguiram, há 10 anos. E outros que em 5 vão ser novos que nós ainda desconhecemos, mas que vai haver esse processo de criação de novos postos. Posso dar um exemplo, por exemplo. Você quer ver? O agronegócio, ele tem operação da tecnologia de ponta. E se você tem uma equipe especializada para operar drone, por exemplo, você está com toda a sua plantio, toda essa otimização de tempo, de espaço, de tudo aquilo que precisa ser colocado, vai ser com uma nova
mão de obra. Não precisa nem ir tão longe, a operação portuária é totalmente informatizada hoje, né? Até o trabalho do estivador não é mais braçal, é de operação de equipamentos. E nós acompanhamos bastante esse porto, né, Paulo? Quanto tempo isso se reverteu e hoje mudou tudo e nós nem percebemos? Agora veja, aí entra aquela velha questão de que a pessoa é contratada pelas habilidades técnicas e é demitida pelas deficiências comportamentais. Exatamente. Hoje o plano de fundo, que são essas questões técnicas, que é um ponto, mas a mais importante, a que vai imperar daqui para frente, são as relações interpessoais. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito o carinho da diretoria da OAB Santos de reconhecer, prestar essa homenagem para o Dr. Wilson, que durante muitos anos esteve na diretoria dessa própria OAB. Sempre foi um advogado muito aguerrido, combativo. Ele deixou muitos frutos para a advocacia. Ele sempre deixou marcas. Eu acho que, se eu posso, em poucas palavras, definir o Dr. Wilson, ele é uma pessoa que deixa marcas nas pessoas para sempre. Deixou marcas na família toda, deixou marcas com seus colegas, sempre dignificando a profissão do advogado. Posso dizer que ele foi um homem muito carinhoso, que ele cuidou muito da família, uma pessoa muito honesta. Tudo que ele fazia tinha que ter sentido. E o sentido dele era ser muito humano, muito católico. Então a minha família é muito católica, a gente deu esta dimensão para eles. Enfim, durante a vida dele toda, ele viveu para a família e para o trabalho dele. Às vezes ele ficava com gripe, já teve até uma ocasião que ele ficou muito ruim, mas assim mesmo ele ia para o escritório, ele ia para trabalhar. Ele não tinha feriado, não tinha dia de domingo, ele trabalhava de segunda a segunda. Então eu acho que ajudou muito a todos, a família toda, os amigos que pediam alguma coisa para ele estava ajudando. Então eu acho que ele foi um homem muito merecedor de muitas coisas. E eu tenho que agradecer toda a diretoria também por ter lembrado dele, que eu acho que fizeram muito jus a ele. Eu sou muito agradecida, muito mesmo, tá? Muito obrigada. Falar do meu pai, ele foi a minha base, tudo eu devo à minha família, principalmente aos meus pais, todos esses ensinamentos. O que foi dito pela minha mãe, realmente ele não tinha dias de folga, eram sempre voltado ao trabalho, mas entre uma coisa e outra ele tinha o equilíbrio de cuidar da gente. Eu só posso agradecer não só o pai que ele foi, mas o avô dos meus filhos. Ele foi mentor, ele direcionou. Eu tenho muito orgulho de todas as pessoas com quem ele se envolveu. Ele deu o melhor de si e deixou a sua semente. E eu tô lisonjeada e tô feliz por estar aqui prestando essa homenagem póstuma, mas assim, eu acho que ele lá em cima, ele deve estar
feliz timidamente, porque ele não procurava os holofotes, ele fazia porque era de coração. E eu acho que eu devo agradecer muito essa homenagem a vocês da OAB e eternizar o nome dele. Isso, para mim, eu acho que foi a maior homenagem que eu pude ter, de levar o sobrenome dele para essa casa. E o meu irmão Ricardo, a minha sobrinha Mirella, todos, eu também, né? Quem sabe um dia podemos talvez honrar esse nome que ele deixou com tanta responsabilidade social. E é isso, eu quero agradecer de coração de estar aqui e poder prestar essa homenagem ao meu pai. Meu exemplo maior, eu era a filha que meu pai conversava muito. Eu gostava muito, eu sou psicóloga gosta de história, né? E eu gostava de ter tempo para o meu pai. As pessoas que procuravam ele eram os amigos do meu avô que não tinham dinheiro. Então ele não veio de uma família de advogados. Ele se fez. E ele se fez trazendo o quanto era importante a gente entender que as pessoas que tinham menos precisavam também. E eu tenho isso dentro de mim, que foi a grande força dele. O que ele deixou? Ele foi um dos mestres da advocacia trabalhista. Mais um ícone se foi. Mas para ficar mais leve, eu vou falar um pouco do Dr. Wilson Jabaquara. O que nós brincávamos na Justiça do Trabalho. Realmente, ele trabalhava de domingo a domingo, porque os advogados trabalhistas é assim que trabalham, de domingo a domingo. É prazo. Então, com tudo isso, com toda essa paixão pela advocacia, nós brincávamos dizendo que se pegasse fogo no escritório e no Jabaquara ao mesmo tempo, ele ia pagar primeiro do Jabaquara. Porque o Jabaquara estava no coração dele. Ele ficava assim... Nossa, quando tinha reclamação trabalhista contra o Jabaquara, ele ficava assim, impraticável, mas ele era um mestre. As audiências com o Dr. Riscala eram imperdíveis, eram lições, nós aprendíamos lá com eles dois, e os dois já foram embora. Mas um dia, todos nós vamos nos encontrar. E para fechar, como sempre, o OAB no ar nesta edição, Rodrigo Julião e a palavra do presidente. Olá, pessoal. 2021 continua, o mundo para, mas a OAB jamais. Tivemos essa semana uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, autorizando estados e municípios a comprar a vacina para a Covid-19. Mais uma vitória não da advocacia, mas de toda a sociedade brasileira. Continuamos aqui na luta, de olho e sempre com muita esperança de dias melhores. Também conseguimos aqui junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo um novo projeto aqui para a cidade de Santos. O OAB Concilia, uma parceria entre a Subseção de Santos e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aonde vamos fazer conciliações aqui na subseção com agilidade no procedimento de homologação. Em até 48 horas, o Judiciário se compromete a homologar essas conciliações. Gostaria aqui publicamente de agradecer ao nosso querido diretor do Fórum de Santos, Dr. Paulo Mangerona, também a nossa querida advogada, doutora Ângela Romiti, uma das pioneiras e idealizadoras do projeto aqui, bem como toda a nossa diretoria. Então gostaria aqui de mais uma vez destacar esses dois projetos importantíssimos, não apenas para a subseção, mas para toda a sociedade. Continuamos de olho na Covid, continuamos lutando na defesa da sociedade e sempre para uma prestação justa, célere e eficaz, com a presença de nós, advogados. Muito obrigado.